Fala, meu povo! Aqui quem tá falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje é muito importante. Não perca, assista até o final. O assunto é o seguinte: estão te enganando. É sério, estão te enganando e esse vídeo é o mais importante do canal até o momento. Continue conosco até o fim para entender o porquê que estão te enganando e como tu pode estar se prevenindo desse engano. Mas antes de qualquer coisa, dá o like para nós, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Sério, dá o like para nós que esse vídeo é muito importante. E se tu precisas de altíssima segurança na custódia dos teus Bitcoin, não perca tempo, adquira já a OneKey Classic 1S, ó, segurança, alta tecnologia na tua autocustódia de Bitcoin. Não deixa os teus Bitcoins na corretora, que é muito arriscado. Eu já trouxe vídeo de corretora que quebrou esse ano e a Bybit sofreu ataque hacker esse ano. Ó, ela não quebrou por muito pouco, hein? Ela conseguiu pegar empréstimo e reverter a situação. Então, como faz para adquirir essa carteira e ter a máxima segurança em autocustódia? É simples. Compre em lojas oficiais da OneKey. A Protegecoin é a única loja oficial da OneKey no Brasil. Então, adquira já a sua OneKey pelo QR Code ou pelo link na descrição, tá certo, gente? E quem não entende nada ainda de Bitcoin, está precisando aprender para dar os primeiros passos, não perca o nosso curso gratuito que é oferecido aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui, ó, aqui em cima, tá? Para vocês acessarem o curso Entendendo Bitcoin e Criptomoedas, tá certo? Nosso curso está na reta final, tá um curso básico, mas também cheio de informação importante. Tá certo, gente? Mas vamos lá com esse assunto que é muito importante e muito polêmico também. Mas agora tu vai entender, né? Tu vai entender os fundamentos disso e não vai mais ser enganado por ninguém. Não vai ser enganado por economista, por influencer aí que engana as pessoas porque tem aí interesses, enfim. Nós vamos discorrer esse assunto. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre juros negativos, tá? Esse assunto aí já foi polêmico no ano passado, aí teve gente comentando sobre juros negativos, foi um burburinho tremendo. Só que no final das contas, o conceito, né, e os conceitos, os argumentos que eles deveriam trazer para defender essas ideias, eles não trazem, né? Então, fica todo mundo no ar, porque uns dizem que tem juros negativos, outros dizem que não tem juros negativos, e fica gente argumentando, gente gritando de um lado, gritando do outro, ninguém apresenta argumentos e fica desse jeito. Ninguém entende se no Brasil tem juros negativos, se não tem juros negativos, fica essa briguinha infinita de internet. E agora nós vamos acabar de uma vez por todas com isso. Nós vamos esclarecer o que é a inflação e o que é esses juros negativos, se nós temos juros negativos, se não temos. Agora é a hora de esclarecer isso de uma vez por todas, tá certo? Então, esse vídeo é muito importante tanto para ti como para teus amigos, familiares. Então compartilha com todo mundo e dá o like, muito importante para subir bastante esse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso assunto. Tá. Seguinte. Temos essa situação de juros negativos. É verdade, não é verdade? Vamos discorrer aqui. Tá. O objetivo desse vídeo é trazer aqui argumentos, não só argumentos, nós vamos trazer provas, né, provas definitivas, né, de que na prática não existem investimentos no Brasil. Não existe investimento no Brasil. Olha só que grave essa afirmação. Não existe investimento no Brasil. É.
E como isso aí implica nas tuas finanças, né? É grave porque de um lado não existe investimentos no Brasil e por outro lado as pessoas fazem investimentos no Brasil porque existe todo um mascaramento, né? Governo e influencers, muita gente esconde essas informações e fazem as pessoas acreditarem que tu colocando lá o teu dinheiro numa renda fixa ou colocando em ações tu vai ter rendimento. Só que antes de qualquer coisa vamos conceituar as coisas. O primeiro passo para nós chegarmos à verdade é dar um nome correto às coisas. Tá? Esse é o primeiro passo para nós chegarmos no caminho da verdade. Enquanto nós não dermos os nomes corretos às coisas, nós não vamos entender as verdades, as verdades absolutas, se existe verdade absoluta. Mas, em pontos específicos, talvez sim podemos dizer que existam verdades absolutas sobre determinadas coisas. Uma delas é a nomenclatura das coisas, mas sem enrolação vamos dizer. Vamos continuar aqui. Sobre investimento. O que é investimento? Tá? Investimento é quando tu aloca o teu capital esperando um retorno real. Tá? Tu tem que ter um ganho real. Isso que é investimento. Tu tem que ter um aumento de poder de compra com ao longo do tempo. Né? Se tu aporta R$ 100 por mês, seja em qual for o investimento. Tá? Um exemplo. E daí no final do ano, eu vou falar aqui um exemplo fictício, tá? Se tu investe R$ 100 durante um ano, R$ 100 mensais durante um ano, e no final do ano tu vai ter na tua carteira só R$ 1.200, então esse investimento não valeu a pena nenhum, não valeu a pena porque tu não teve nenhum ganho, né? Tu simplesmente colocou dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer assim, né? Então isso não seria um investimento porque tu não teve nenhum ganho, tá? Então, para ser investimento, tu tem que ter um retorno real, tu tem que ter aumento de poder de compra, tá? Isso é algo bastante lógico, mas às vezes nós somos levados a ter outros pensamentos, às vezes né, enfim, nós somos enganados em muitos aspectos, tá? Então, pensando nisso, para ser um investimento tem que ter um ganho real. Então isso significa que se o investimento que eu faço, se os locais onde eu estou aplicando o meu dinheiro, eles em lucro, em retorno, eles não superarem a inflação real, significa que esse investimento não foi efetivamente um investimento, tá? Porque é o seguinte, se eu pego o meu dinheiro, se eu pego o meu dinheiro, os meus recursos e coloco eles no investimento, que vamos supor que ele equalize, ele renda igual à inflação real. Se ele equalizou igual à inflação real, eu não tive um investimento efetivamente. Eu simplesmente transferi o risco. Tirei o dinheiro que estava na minha carteira e coloquei na carteira de outro. Eu transferi o risco, fiz uma transferência de risco, entende? Não foi um investimento efetivamente. Eu peguei o dinheiro que estava aqui e coloquei como se eu tivesse emprestado para alguém, um exemplo, né? É como uma renda fixa, né? Também surgiu aí um pessoal dizendo que a renda fixa não era renda fixa, que era perda fixa. Né? Isso aí talvez a gente possa calcular também aplicando aí os princípios desse vídeo de hoje. Então presta muita atenção que é muito importante. Eu estou falando bastante, porém esse vídeo é um vídeo bastante extenso, com muito conteúdo, e vocês precisam ficar até o final, tá certo, gente? Então quem está chegando agora, dá o like para nós que é muito importante, tá? Então,
Então, no Brasil, estamos falando de Brasil. Na maioria dos casos, os retornos nominais, né, de investimento, seja ele qual for, não representam um ganho real, tá? E nós vamos entender o porquê. Tá, mas antes de qualquer coisa, eu quero trazer uma situação aqui, ó. Por que, geralmente, se negam a existência de juros negativos no Brasil? Por que muitos economistas, muitos youtubers e influenciadores, eles negam que efetivamente os juros no Brasil são juros negativos? Por que eles negam isso aí? Eles têm algumas motivações, né, para negarem os juros negativos. Eles querem que todos acreditem que se tu colocar o teu dinheiro numa renda fixa, no Tesouro Nacional, tu vai ter um ganho. E isso acontece por alguns motivos, tá? Um deles é que a economia tradicional é baseada na escola keynesiana, tá? E a escola keynesiana, ela defende que a economia deve ser regulamentada pelo governo, o governo deve controlar a moeda enfim, o governo deve ter a iniciativa de estimular o consumo, né? Então, o governo deve controlar a economia, deve controlar a moeda. O governo interferindo nessas coisas, isso deveria impulsionar a economia na escola keynesiana, tá? E a economia mundial é baseada no keynesianismo, né? Porque os governos controlam as economias, né? E dentro dessa situação onde o governo é o controlador da economia, o governo brasileiro especificamente, não só o governo brasileiro, mas o governo brasileiro, eles têm uma meta de inflação anual, tá? Então eles fazem uma meta de quanto o dinheiro brasileiro ele precisa desvalorizar naquele ano. O dinheiro tem que desvalorizar tanto por cento, tanto por cento. E outros governos ao redor do mundo fazem isso também. Só que no Brasil, o problema é que nós somos um país pobre, né? Um país pobre, esqueci o termo técnico para isso, mas resumindo, é um país pobre. E a meta de inflação que eles estipulam é uma inflação bastante alta, né? E o que acontece? O que é a inflação? Essa meta de inflação que o governo tem anualmente. A inflação causada de uma forma artificial, o que ela faz? Quando o governo gera uma inflação artificial, eles, resumindo, eles diluem o poder de compra de toda uma nação e eles obtêm dinheiro a partir do nada. Assim eles conseguem gastar mais, tá? Imagina que o governo eles têm uma impressora de dinheiro, tá? E cada dinheiro a mais emitido no mercado significa que o dinheiro que tu tem na mão vai valer menos, tá? Isso não imediatamente. Ele tem um processo até o mercado sentir que tem mais dinheiro circulando, tá? Mas, em resumo, quanto mais dinheiro os governos imprimem, menor é o poder econômico da população no geral. Então, é uma forma alternativa do governo recolher impostos sem o povo saber que está sendo diluído, né? O Brasil inteiro é diluído quando tem mais dinheiro circulando, tá? Então, esse é um dos motivos que o Banco Central tem uma meta de inflação anual. Eles dizem que é para estimular o mercado e tudo mais, mas na verdade é uma forma do governo ter uma maior condição de gastos. Ele consegue gastar mais quando eles imprimem dinheiro e o povo reduz o seu poder
aquisitivo, tá? Então, vamos voltar para o nosso assunto aqui, que eu acho que eu falei muitas coisas. Esse vídeo é muito extenso, muito conteúdo. É importante que vocês fiquem até o final. Quem não deu like, ainda dá o like para nós. Então, voltando lá para os influencers, tá? Geralmente eles são alinhados com bancos, instituições financeiras, corretoras, né? Esse pessoal aí que eles recebem por publi, né? Então eles precisam ter um discurso que renda o dinheiro deles ali, né? Eles estão, eles têm ali os patrocínios, né? Então eles precisam ter um discurso que seja favorável, né, com os seus investidores, né? Bancos e corretoras investem neles, então eles têm que ter um discurso adequado, né? Porque eles têm esse viés, né? Então seria um tipo de função desses YouTubers onde eles têm conflito de interesse, né? Eles te dão uma informação que eles precisam te dar, mas não efetivamente a verdade. Eles têm conflito de interesse, né? Justamente por eles terem esses patrocínios aí de instituições financeiras, né, importantes e que rendem muito dinheiro. Mas aqui nós não temos essa situação, nós não temos preso com ninguém, então nós falamos a verdade, doa a quem doer, tá? Então é isso aí, eu já falei. Eu estou com uns tópicos aqui para não me esquecer de nada. Que a inflação é um mecanismo de transferência de valor, né? Ao inflacionar a moeda, a moeda, ao inflacionar a moeda, a sociedade fica toda diluída, né, em valor patrimonial, enquanto o governo consegue gastar mais, tá? Agora vamos para o seguinte, o IPCA. O IPCA é o índice de preços ao consumidor, eu esqueci a sigla. Sigla IPCA, vou ver no Google aqui, rapidinho. Ele sempre fica lento quando estou gravando, né? Mas IPCA é isso, é o índice de preços ao consumidor. Vamos ver se o Google vai me dizer aqui. Dá um like para nós, se inscreva ao consumidor amplo. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é a sigla que significa IPCA, tá? É uma cesta de produtos, né? Produtos e serviços que são utilizados como base para calcular o quanto essa cesta de produtos e serviços aumentou de preço, tá? Então o IBGE ele calcula esses produtos, o quanto esses produtos tiveram aumento de preço com o passar do período, né, o período que eles fizeram apontamento, né? Porque a economia tradicional diz que a inflação é o aumento generalizado dos preços. É isso que a economia tradicional diz, tá? É baseado na escola keynesiana. Só que, na realidade, o aumento generalizado de preços, uma é que tem vários motivos para os produtos aumentarem de preço, não necessariamente a inflação, e o aumento geral de preços não é a inflação, é a causa da inflação. A inflação causa o aumento generalizado de preços e também não é algo automático, não é algo instantâneo, digamos assim. Ele tem um efeito retardado. As coisas aumentando de preço quando a economia sente o impacto o impacto dos meios que causaram a inflação, entende? Então não é algo instantâneo, algo rápido.
A economia precisa sentir, o mercado precisa sentir que o dinheiro sofreu a inflação, tá? Então, o IPCA, né, é baseado numa cesta de consumo manipulável. Eles podem dar uma mexidinha nos preços, tá? Para dar uma falseada, para que eles tenham um percentual ali de inflação mais adequado às vontades deles, tá? Porque como é um índice calculado pelo governo, eles podem dar uma falseada nisso. Então a gente não pode confiar 100% num índice desse, porque todo cidadão brasileiro, mesmo que não entenda esses conceitos, não saiba calcular, todo mundo tem a sensação que o seu imposto real que foi sofrido na sua carteira foi maior do que aquilo que o governo diz. Né? E todo mundo tem essa sensação, independente de entender o cálculo ou não. Todo mundo tem a sensação de que a inflação real é maior do que a inflação oficial. Né? E isso é realidade, nós vamos calcular logo em seguida. O IPCA ele mede a variação de preço de forma limitada. Tá? Esse é outro problema. Ele tem uma cesta de produtos e serviços que ele calcula, e ele também não calcula todas as regiões do Brasil. O Brasil é um país enorme, né? Então isso é outro limitante. Então ele não consegue calcular adequadamente o aumento de preços. Esse é um outro problema desse índice IPCA e do porquê que ele não reflete a inflação real. Tá? Mas como nós vamos saber a inflação real se nós não podemos confiar no IPCA, se o IPCA tem todos esses problemas aí apontados? Então, nós vamos chegar agora na inflação real. Tá? E depois nós temos outros apontamentos importantes aqui que vai comprovar do porquê que nós temos juros negativos no Brasil. Tá? Mas vamos encontrar aqui como é que nós vamos saber a inflação real. Dê um like para nós que esse vídeo é muito importante. Uma das formas mais eficientes de medir a inflação real é analisando a expansão da base monetária, tá? Especificamente o agregado monetário M2. Tá? Às vezes, isso aí tem gente que fala no M2 e muito se fala e pouco se explica o que é o M2. Tá? O M2 é um cálculo que é possível achar no site do Banco Central. É um cálculo que inclui toda a expansão monetária, todo o dinheiro que é impresso. Tá? O M2 ele inclui nesse cálculo todo o dinheiro que é impresso, depósitos à vista, depósitos a curto prazo, empréstimos bancários, né, o dinheiro lá que o pessoal investe na renda fixa, CDB, né, papéis lá do Tesouro Nacional, títulos do Tesouro Nacional. Tudo isso aí é calculado e é gerado o gráfico M2. Tá? Então, todos os principais fatores que causam a inflação está nesse M2. Tudo que tem a ver com expansão de base monetária, porque impressão de dinheiro aumenta a base monetária, empréstimos bancários também aumenta a base monetária. Então, o banco também tem muita influência nisso, tá? Não só a impressão de dinheiro. Então, não é só culpa do governo em partes, tá? E outra, se o M2, mas não é só o M2 a situação, tá? Para nós sabermos a inflação real não é só o M2. Tem um detalhe, se o M2 ele cresce muito acima do PIB real, isso significa que a economia está inflando a moeda, tá? E está gerando a inflação, tá? Está tendo muito mais dinheiro disponível no mercado e o PIB não cresceu de acordo com esse aumento
da base monetária, tá? Então, se o aumento do M2 ele deve estar de acordo com o PIB, se ele estiver muito acima do PIB, causa inflação, então aí nós temos, né, uma forma de conseguir calcular o que é inflação real. Tá? Então, para nós termos a inflação real, nós temos que pegar o período que nós precisamos calcular, nós temos que separar no gráfico do M2 o período que a gente quer calcular, a expansão, a gente pega o período final e o período inicial, e nós diminuímos pelo PIB real. Esse PIB real é outra situação complicada, né? O PIB, eu vou trazer aqui um apontamento para vocês, ó, aproveitando esse assunto de PIB que entrou agora. Deixa eu trazer aqui um material para vocês. Dá um like para nós, gente. É muito assunto, nós já estamos em 26 minutos, mas é muito importante vocês estarem aí conosco acompanhando, tá? Então, ó, eu vou trazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse site aqui, tradingeconomics.com, é assim, ó, gente, para nós termos o cálculo correto, nós temos que calcular tudo em dólares, tá? Dólares é o dinheiro que mede, né? Que mede tudo no mundo. Tudo no mundo é medido em dólares, tá? Então, uma forma de enganarem o brasileiro é utilizando apontamentos em reais, tá? Não se usa apontamentos em reais, isso é uma forma de enganar o povo brasileiro. Então, tudo é mensurado em dólares, tá? E olha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do PIB brasileiro, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver o gráfico. Não ficou tão bom, mas vamos lá. Ó, esse aqui é o PIB. Notem que o PIB, ele está aqui, ó, 2000, ano 2000, ele foi indo, foi indo, foi indo, ó, a partir de 2011, ó, em 2012 ele já reduziu, ó, ele parou de crescer, depois de 2011 ele parou de crescer, olha só, gente, aqui, ó, em 2011, o PIB em dólares foi 2,62 bilhões em dólares. 2,62k de bilhões de dólares. Tá? E em 2012 ele foi 2,47k de bilhões de dólares. E de lá para cá, ó, só foi reduzindo, só foi reduzindo, só foi reduzindo. Então, ali no nosso apontamento, ele diz que nós precisamos calcular levando em conta o PIB, o crescimento real do PIB, né? O crescimento real do PIB, olha só, em dólar ele não teve, né? Em dólar ele não cresceu mais, ele meio que está tentando, agora em 2024, ó, ele meio que está tentando recuperar, não recuperou ainda, mas ele precisa recuperar, no mínimo ele tem que chegar a 2,62k de bilhões. Ele está 2,27. Então, em dólares, o PIB brasileiro não teve um crescimento real. Ele estagnou, ele está andando de lado, ele meio que caiu, ele caiu, né, de 2012, de 2012 a 2020 ele foi caindo, né? E agora ele está meio que querendo recuperar, ó. Mas é como se ele estivesse andando de lado praticamente, né? Então ele não teve um crescimento real, o PIB, tá?
Então, naquela nossa. Eu vou fazer aqui um cálculo, nós juntos, para sabermos a inflação real. Eu não vou considerar o crescimento real do PIB, porque acho que isso aí é meio complicado de saber o crescimento real do PIB. Na verdade, nem teve crescimento real do PIB. Na verdade, vou colocar no ano vigente, tá? Nós vamos calcular considerando o ano vigente, porque o crescimento real mesmo, em dólares, nós não estamos tendo. Né? Nós não estamos na nossa. Nós não quebramos a máxima de 2011. Desde 2011, nós não temos um crescimento de PIB. Tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Enfim, já trouxe para vocês a questão do PIB, que em dólares, né, nós temos que medir tudo em dólares. Vamos nos acostumar com isso, tá, gente? Precisamos medir as coisas em dólares, porque dólar é usado para mensurar tudo, tá? E quem continuar usando o real vai ser enganado, tá? Então, para nós calcularmos a inflação real, nós temos que calcular o crescimento do M2, a expansão monetária, e reduzir o crescimento do PIB real. Né? Por exemplo, se o M2 cresce 15%, tá? E o PIB real cresceu apenas 2%, então nós temos uma inflação real próxima de 13% dentro desse exemplo, né, que eu estou mencionando agora. Tá? Tem outra coisa. A velocidade em que as pessoas consomem, gastam dinheiro, influenciam também na inflação, tá? Quanto mais rápido as pessoas gastam, mais a inflação acelera. Daí entra outra situação. Como é que o governo faz para controlar a inflação? Né? Eles fazem o crescimento da taxa Selic, né? O crescimento da taxa Selic. Eles aumentam os juros, né, em cima do dinheiro. A taxa Selic, falando de uma forma bem básica, bem simples, é uma taxa geral sobre o dinheiro. Né? Vamos dizer, é uma forma bem simplória de explicar. Tá? É uma taxa geral sobre o dinheiro, sobre os juros de um modo geral. Tá? Uma taxa de juros geral. Ou seja, a taxa Selic é uma forma de tornar o dinheiro mais caro. Tá? Então, quando se aumenta a taxa Selic, todos os empréstimos bancários, tudo se torna mais caro, porque aumentou a taxa Selic. Tá? Então, quando tu tem um dinheiro mais caro, as taxas muito altas para tudo, isso desestimula o consumo. As pessoas começam a gastar menos, porque qualquer coisa que as pessoas gastem vai demandar mais dinheiro. E da mesma forma, se as pessoas pegam empréstimo, essa dívida se torna muito mais alta, entende? Porque a taxa Selic regula, é uma taxa geral, né? É uma taxa geral que, de uma forma simplória de explicar, é uma forma de tornar o dinheiro mais caro. Tá? Então, como a velocidade do consumo interfere também na inflação, o governo trava o consumo, aumentando a taxa Selic, tornando o dinheiro mais caro. Tá? O PIB brasileiro não cresce em dólar, isso aí nós já vimos agora com o gráfico. Né? Nos últimos anos o Brasil está praticamente estagnado, como nós vimos lá no gráfico. O PIB não cresce, né? Então isso aí por si próprio ele já gera um problema, porque o Brasil continua a imprimir mais dinheiro, a expandir os empréstimos, só que o Brasil não está tendo um crescimento condizente com todo esse dinheiro impresso.
E justamente por isso a nossa taxa Selic está altíssima, porque é uma forma de tentar controlar a inflação aumentando a taxa Selic. Resumindo, o governo prejudica o mercado inteiro porque imprime mais dinheiro, tá? E no final das contas, a culpa acaba recaindo sobre o povo, porque o povo sempre que paga essa conta. Então, tem outro detalhe, tá? Isso aí nós falamos muito da parte de PIB e tudo mais. A Bolsa Brasileira não cresce em dólar desde 2008. Se nós pegarmos lá o índice Bovespa em reais, nós estamos perto das máximas. Né? A máxima é em torno de 135. Até vou pegar aqui, ó. Hoje, atualmente o nosso índice Bovespa está ali 120. Bom, eu vou pegar aqui o gráfico, fica mais fácil. Dá um like para nós, gente. Dá um like para nós, se inscreva no canal. Ó, quem quer adquirir Bitcoin em autocustódia, não deixe dinheiro na corretora, adquira a OneKey Classic 1S, o melhor custo-benefício do mercado, tá? E você pode estar adquirindo pela loja oficial no Brasil, a única loja oficial no Brasil, a ProtegeCoin, pelo QR Code ou pelo link na descrição, tá certo, gente? Então vamos continuar aqui, ó. Tudo fica mais lento quando estou gravando, mas eu quero trazer aqui para vocês o gráfico do Ibovespa para nós compararmos aqui, fazermos algumas comparações, tá? Está tudo muito lento. Eu já devia ter trocado de computador e não troquei ainda. Eu estou com um computador novo e não transferi as coisas para ele ainda. Estou utilizando computador velho. Mas vamos lá. Vamos, computador. Bom, enfim. Ó, tá abrindo agora. Tá. Então vamos lá. Tá abrindo o gráfico aqui. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês o Ibovespa em dólares, tá? Ibovespa em dólares. Vou trazer aqui, ó. Ó, aqui, ó, nós temos o verdadeiro índice Bovespa, que é o Ibovespa em dólares, tá? Quando nós vamos fazer apontamentos e para nós sabermos como está a situação real das coisas, nós temos que calcular, nós temos que analisar em dólares, tá? Porque dólar é a forma de mensurar tudo no mundo é em dólares, tá? E olha só esse gráfico aqui, ó. O Ibovespa em dólares, tá? Esse gráfico aqui, eu fiz o gráfico com intervalo de 3 meses, para ficar um pouco mais fácil de visualizarmos, tá? Então, se vocês analisarmos aqui, ó, o topo histórico, ele foi aqui, ó, dia 1º de abril, segundo o gráfico, 1º de abril, ele esteve na sua alta histórica, tá? Eu até fiz um risco aqui para ficar mais fácil de apontarmos, ó. Tá aqui, ó. Alta histórica dele lá em 2008, tá? E desde então, ele só caiu, ó. Ele não teve crescimento, tá? Ele não teve crescimento. Nosso país está estagnado se nós formos mensurar
a bolsa de valores em dólares, tá? Se nós mensurarmos a bolsa de valores em dólares, olha aí, ó, como é que tá. Não tivemos mais crescimento. Aqui, ó. E depois ele ensaiou lá de novo uma alta lá em 2011 e depois ele desbancou, caiu e não voltou mais. Ó. Foi caindo e não voltou mais. Tá? Então, quem investiu a partir, vamos considerar aqui, ó, a partir de 2011, tá? Que foi a última vez que ele ensaiou, que ele tentou romper a máxima histórica. Ele não rompeu a máxima histórica, mas ele tentou em 2011. Quem investiu na Bolsa Brasileira de 2011 para cá, até mesmo de 2008, né? Mesmo de 2008. De 2008 para cá, não teve ganho real, só perdeu dinheiro, tá? Só perdeu dinheiro, porque a bolsa não anda desde 2008. E agora vamos pegar aqui o índice Bovespa em reais. O gráfico não abriu ainda. Vamos ver se ele... Enquanto isso, ó, eu vou mostrar para vocês o S&P 500. O S&P 500 é um índice americano, tá? Da bolsa americana. Olha lá, ó. Vamos pegar o mesmo ano de 2008. 2008 foi aqui, ó. Ó, aqui, ó, mesmo apontamento, ó. 1º de abril de 2008 é onde eu marquei aqui. Eu vou até pegar aqui, ó. Ó. Janeiro de 2008. Ó. 2008. Janeiro. Janeiro de 2008. Puxa vida. Vamos lá. Tá falhando. Eu queria traçar uma linha aqui e tá falhando. Ele não vai traçar a linha. Tá do contra. Mas enfim, aqui, ó. Se vocês observarem esse gráfico, o índice americano da bolsa americana, olha, tudo acontece para ajudar. Se vocês observarem esse índice aqui da bolsa americana, ó, aqui, ó, em 2008, é onde eu marquei aqui, ó, com o cursor, até hoje, ó, ele foi crescendo, meio que quase exponencialmente, ó, ele foi crescendo, né? Então, quem investiu na bolsa americana de 2008 para cá, aqui, ó, ganhou muito dinheiro, ó. Ganhou muito dinheiro. Aqui abriu, ó. Tá. Ai, ai, ai. Ó, aqui, ó, em reais, tá? Tá certo isso? Aqui, ó. Em reais, engana o brasileiro, ó. Em reais mostra que a bolsa está nas máximas aqui, ó, está próximo das máximas. A máxima ele está lá em torno de 137.823 por aí. 137, né? Por aí, as máximas, ó, está próximo das máximas. Então, quem seguia em reais, né? Quem considera a bolsa brasileira em reais, aí, ó, tá sendo enganado, porque tem uma distorção do preço do dinheiro, tá? Olha só, aqui em reais, agora o outro abriu, ó. Agora eu vou voltar lá para o índice em dólares, tá? Vamos comparar. Ó, o índice da bolsa brasileira em dólar e em reais, ó. Dólar, reais. Olha só, brasileiro é enganado porque usa o real, tá? Então, para te ter
para te ver as coisas da forma correta, tem que usar dólares, tá? Senão tu vai ser enganado aqui, ó, a diferença. Tem uma distorção enorme de preços quando tu usa o real, tá? Então, enfim, para dar continuidade aqui, nós temos mais assuntos ainda. Nós temos que calcular como é que nós vamos chegar na inflação corretamente, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A Bolsa Brasileira não cresce em dólar desde 2008, o que a gente viu ali no gráfico, tá? E, enfim, agora nós vamos chegar no cálculo propriamente dito. Como é que nós vamos descobrir a inflação, tá? Vamos voltar aqui a tela, produção. Ó, esse aqui, ó, é o gráfico do agregado M2, tá? A expansão monetária. Isso aqui inclui impressão de dinheiro, inclui também empréstimos bancários, títulos do Tesouro Nacional, tudo que os principais motivos, né, que causam inflação, tá? Então aqui, ó, se tu pegar aqui, ó, 2024, vou pegar aqui, ó, 2020, 2023, 2024. Ah, caramba, propaganda. 2023, 2024, ó, é muita expansão de dinheiro. Né? Esse é o gráfico M2. É aqui nós vamos calcular, usar esse gráfico para saber qual é a inflação real, tá? Então, ó, para simplificar, ai, caramba, essas propagandas aqui é complicado. Para simplificar, ó, nós vamos precisar dessa formulazinha aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Essa formulazinha, nós vamos precisar fazer um apontamento dentro de um período, né, geralmente período anual, para nós sabermos qual a inflação no ano X. Nós vamos ter que pegar o mês final contra o mês final menos o ano inicial, dividido, ou melhor dizendo, se nós vamos calcular de janeiro a dezembro, nós pegamos o V final, que é o dezembro, menos janeiro, dividido por janeiro. Né? O final é dezembro, menos janeiro, dividido por janeiro. E multiplica por 10 para termos o valor percentual. Tá? Essa fórmula é para nós calcularmos o percentual de um intervalo de momentos. Né? Então, o I entende-se ali por um intervalo. Né? Intervalo. E nós vamos usar esse cálculo tanto para saber o M2, quanto por cento expandiu o M2, e também para calcularmos o PIB, né? Eu fiz aqui, ó, para facilitar, eu já fiz aqui uns apontamentos, eu até vou conferir esses números porque eu não sei se estão corretos. Eu olhando o gráfico aqui, eu estou com a impressão que eu fiz algum apontamento errado, tá? Cálculo inflação real a partir da expansão percentual do agregado M2. Então aqui, ó, eu vou marcar aqui, ó, VI, VF e M2. Esse aqui é o cálculo da expansão do M2, que nós vamos depois conferir se está correto. E aqui é o do PIB. O PIB eu considerei o crescimento do ano de 2023 e 2024, tá? Para nós termos um crescimento percentual entre esses dois anos. Como eu tinha mencionado antes, é meio difícil saber o crescimento real porque ele não está crescendo. Na verdade, ele reduziu, né? De 2008 para cá, de 2008, 2011 para cá, ele reduziu. Ele está andando de lado, ele não teve um crescimento real, né? Então, para calcular de alguma forma o PIB, eu
resolvi pegar do ano vigente, 2023 a 2024. Então aqui, ó, eu usei aquela formulazinha nos dois casos, tanto para ter a expansão do M2, como para eu ter o cálculo do PIB. O PIB de 2024 menos o PIB de 2023 para ter o percentual de crescimento, tá? Então vamos conferir aqui, ó. Vamos lá no gráfico do M2 e vamos pegar o período final. O período final é 2024. Dezembro de 2024. Vamos ver lá. M2, 2024. É dezembro. Dezembro, tá. Quanto que deu aqui? Dezembro de 2024. 6,59 tem milhões aqui. Não. Tá, ele tá aqui, ó. 6,59. E o PIB eu peguei o seguinte, ó. Vamos lá no PIB. Eu peguei o PIB de 2024, que deu 2,27k de bilhões de dólares, menos o de 2023, que é 2,17k de bilhões de dólares. Eu usei isso como referência porque, que nem eu tinha mencionado, crescimento real na verdade nem teve, né? Se nós pegarmos o histórico. Mas, como nós estamos calculando 2024, daí nós pegamos também em 2024 o que cresceu o PIB em 2024, né? O PIB que ele cresceu em 2024 foi isso, né? Então a gente colocou lá na planilha, ó. E daí nós tivemos esse crescimento percentual do PIB de 2024. Em 2024 ele teve um crescimento de 4,4% em dólares, tá? Mas talvez tenha uma forma de calcular o crescimento real. Eu acabei não vendo aqui, mas é possível que vocês consigam é possível que vocês consigam dados mais apurados, tá? A gente pega aqui, ó, o M2 e a gente pega o período final, tá? 1º de dezembro de 2024. 6,59t e pega 1º de janeiro de 2024 ali, ó, 5,86 e coloca lá na planilha, ó, 6,59, que foi o período final lá de dezembro, e janeiro, período inicial. Uma expansão monetária de 12,45%, tá? Expansão monetária. Esse foi a expansão do M2 no período de 2024. E nós pegamos o PIB brasileiro do período vigente, 2024, e ele teve esse aumento aqui de 4,4%, tá? Que nem eu falei, eu não peguei o crescimento real, peguei o crescimento naquele ano, que foi esse 4%. Então, calculando aqui, ó, a inflação real, o que seria a inflação real? Vou recalcular aqui, ó, porque ele perdeu a referência. É o M2 menos o PIB. 8,05% contra o IPCA de 2024, que deu 4,83%. Olha só que diferença, hein? Enquanto o nosso cálculo da inflação deu 8,05% no ano de 2024, o IPCA de 2024 deu 4,83%, tá? Olha só que diferença. Só aí já dá praticamente o dobro. Só que se nós
excluirmos a questão do PIB, porque se nós considerarmos que o PIB está tendo um crescimento próximo de zero ou talvez até negativo, só que nós temos que ter alguns apontamentos mais específicos sobre PIB para nós sabermos melhor qual é o crescimento real do PIB, tá? Então, quem puder aí ver uma forma melhor de calcular o PIB e incluir nesse cálculo fica melhor, tá? Só que se nós excluirmos, considerando que não teve crescimento, o crescimento foi relevante, ele já fica 12,45%. Só a expansão monetária já foi 12,45%. Né? Muito acima, seja como for, seja 8%, seja 12%, é muito acima do dado oficial do IPCA. O IPCA deu 4,83%. Tá? Então é isso aí que nós tínhamos aqui para hoje, é trazer para vocês como funciona essa questão, por que, que o brasileiro é enganado, entenda como funciona o cálculo, como calcular a inflação, para não ser mais enganado por influenciadores, por economistas, por essa gente toda aí que tem muitas vezes conflito de interesse, tá certo, gente? Então, por enquanto é isso. Dê like para nós, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e continue conosco para mais vídeos. Até mais, abraço.